Peço à igreja que esteja orando pela irmã Roseneide. Ela está fazendo um concurso e pede oração à igreja, não é? Vamos à leitura bíblica do texto, o mestre e seu servo. Lucas 17, do verso 7 ao verso 10. Tentemos a leitura. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que ele foi mandado? Creio que não. Assim também vós, vamos lá comigo? Assim também vós, e aí? Quando a gente termina de fazer o que foi mandado, o que é que a gente está esperando? Obrigado, valeu, você é o cara, olha, você é fantástica, você fez o que devia ter feito. E Jesus vem e diz: olha, depois de fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, e o Teu Espírito pode fazer isso em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meus queridos e amados, sempre que lermos uma parábola, ou sempre que lemos uma parábola, nós devemos entender qual o contexto em que ela foi colocada, qual o contexto em que ela foi proferida. E neste caso aqui, esta parábola, essa história contada por Jesus com aplicação da vida real, ela é resultante de uma advertência feita por Jesus nos versículos anteriores de 1 a 6. E eu comecei a ler esse texto, estudá-lo, começando pelo 1. E o texto de Lucas 17, do verso de 1 a 6, ele é um texto muito forte, que vai falar sobre os tropeços. Na verdade, o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, o qual contém essa parábola que nós estamos vendo nesta hora, ele pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós temos uma advertência de Jesus e o relato da parábola que estamos estudando, os versos de 1 a 10. Na segunda parte, nós temos uma descrição da cura de 10 leprosos, dos quais, os irmãos conhecem muito bem a história, somente um voltou para agradecer, versos 11 a 19. E na terceira parte deste capítulo 17, nós temos um conteúdo predominantemente profético. Se a parábola do mestre ou do fazendeiro e o servo é resultado da advertência dos versículos anteriores, é importante compreender o porquê Jesus fez essa advertência. Por que Jesus fez essa advertência? Embora alguns estudiosos discutem que o capítulo 17 possui alguma relação temática com os capítulos anteriores, 15 e 16, uma leitura cuidadosa, uma leitura atenta
deste capítulo, ou destes capítulos, ela mostrará que a construção da narrativa colocada por Lucas, que é o escritor do seu evangelho, ele sinaliza uma forte relação, uma ligação entre esses capítulos. Aliás, nós não podemos esquecer que o próprio Lucas afirmou que fez um estudo cuidadoso para escrever esse texto. No capítulo 15, nós sabemos que os fariseus tratavam com grande desprezo os publicanos. A gente tem falado muito isso aqui nos cultos, enfatizado muito isso. Os fariseus, eles não gostavam dos publicanos, os tinham como pecadores. E eles se reuniam, era comum os publicanos se reunirem ao redor de Jesus. Era comum Jesus comer com os publicanos, assentar com os publicanos. E vamos lembrar que o problema não é onde você está, mas é se você está sendo influenciado ou não. Onde você estiver, você deve ser influência e não ser influenciado. E Jesus era influência onde ele estava. Nós, como exemplos do Senhor, precisamos ser influência. Você precisa influenciar no seu trabalho, você precisa influenciar na sua escola, você precisa influenciar quando você está na praia, quando você está no supermercado, quando você está no shopping, onde você estiver com os amigos na casa de praia, com os colegas de trabalho, você precisa influenciar e não ser influenciado. Então, meus queridos e amados, no capítulo posterior ao capítulo 15, o capítulo 16, nós percebemos esse tipo de tratamento, e ali nós temos a parábola do rico e Lázaro. E nessa parábola nós vemos o tratamento que era dado a Lázaro, que é colocado como um pobre ali na parábola contada por Jesus. Então, ambos os capítulos 15 e 16, eles nos mostram que esse tipo de tratamento só causa dano às pessoas que são menosprezadas e negligenciadas. Agora, no capítulo 17, naturalmente, Jesus faz uma advertência aos seus discípulos, para que não cometam semelhante pecado, ou seja, que não sirvam de pedra de tropeço aos desprezados que se aproximam do Senhor, em busca de alento. Os versos 1 e 2 do capítulo 17 nos diz: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esses que uma pedra de moinho lhe fosse pendurada ao pescoço e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Jesus é contundente quando precisa ser contundente. Jesus alerta para o perigo de incitar alguém a pecar e para a importância fundamental do pecado. Diante de tal advertência que Jesus estava fazendo aos seus discípulos, então eles reconhecem que necessitam da ajuda divina. Nós também necessitamos. E pedem para que o Senhor aumente a fé deles. Veja o verso 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Que seja também a nossa oração hoje, que seja também o nosso pedido hoje: Senhor, aumenta-nos a fé. A irmã Alice falou hoje sobre isso. Quantas vezes a gente tira os olhos do Senhor e a fé esmorece, e a fé esfria, e a gente começa a olhar para pessoas na caminhada ao invés de olhar para Jesus, e a fé esfria. E os discípulos estavam dizendo: Senhor,
Aumenta a nossa fé, que seja essa a nossa oração. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, que eu não esteja olhando para aqueles que falham. Senhor, que eu não esteja levando ninguém a falhar, mas que eu esteja me aproximando de Ti. Aumenta a minha fé. E a resposta de Jesus lhe deixa claro que nenhuma tarefa designada por Ele seria impossível de ser realizada, desde que mantivesse firme a confiança em Deus. E essa resposta foi um consolo, pois agora eles sabiam que poderiam realizar grandes coisas pela fé. Veja a resposta de Jesus no verso 6. No verso 5, os discípulos dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. E veja a resposta de Jesus no verso 6. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. E muita gente diz a fé do tamanho de um grão de mostarda. Na realidade é a fé como um grão de mostarda. Ele é pequeno, é minúsculo, mas quando a árvore que vai crescer daquele grão de mostarda, ela vai ser uma árvore enorme. Então o que Jesus está dizendo é que a fé de vocês comece pequena, mas ela não fique pequena, ela não permaneça pequena, ela cresça, ela possa se expandir. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranque-se e transplante-se ao mar, e ela obedeceria. Jesus começa a mostrar aos seus discípulos ali o poder que a fé teria e como eles podiam realizar grandes coisas. Porém, antes que o assunto fosse concluído, Jesus ele dava o fechamento na sua aula, né? O professor Adiel estava aqui, eu estava lembrando o pastor Antônio, digo, olha, ele é professor aí, tem experiência lá com as turmas de direito. Jesus sempre fechava com a parábola, com o ensinamento, e ele fechando essa resposta, né? Aliás, estou cercado de professores aqui, né? Professor Paulinho, professor André Mota, e segue por aí, glória a Deus. Jesus traz a parábola do servo, do mestre e o seu servo. Nessa parábola, Jesus fala de um fazendeiro que possuía uma pequena fazenda. E por que nós dizemos uma pequena fazenda? Porque ele só tinha um empregado. Então, a proporcionalidade das terras ao número de trabalhadores. E ele traz esta parábola, e há uma discussão aqui teológica. A palavra doulos no grego, ela significa escravo e também significa servo. E a questão aqui é se esse servo era um escravo ou um servo livre. Qual a diferença? O escravo não recebia pelo seu trabalho. Um servo livre, ele recebia pelo seu trabalho. Mas, independente se era um escravo ou era um servo remunerado, o princípio ensinado por Jesus é o mesmo. Não muda a discussão, ela não muda o princípio. O princípio ensinado por Jesus, ele é o mesmo. E qual é o ensinamento? Qual é o que Jesus traz aqui? A parábola do mestre, o servo, do fazendeiro e do servo, ela mostra o relacionamento impessoal. E aí entra lá no início, quando eu coloquei que essa parábola é difícil para os nossos dias, porque todo o nosso relacionamento hoje, a grande maioria deles é pessoal, a pessoalidade entra. Mesmo que você tenha alguém trabalhando para você, se acaba tendo relacionamentos pessoais. Mas aqui, na época de Jesus, os relacionamentos eram bem impessoais. O que é que eu quero dizer? Havia um distanciamento entre o servo e o senhor, entre o escravo e o patrão. Havia um distanciamento. E Jesus traz aqui mostrando essa questão. E ele diz: após o servo saiu para trabalhar no campo, e após ele terminar o trabalho no campo, cuidando do gado,
arando a terra. O fazendeiro, ao ele chegar em casa, o fazendeiro ordena que o servo lhe sirva, e somente depois do fazendeiro ter se alimentado, o servo poderia se alimentar. Talvez você aí consigo mesmo disse, que absurdo. Que fazendeiro tirano, que fazendeiro mau. Mas era o costume da época. Era assim que as coisas funcionavam. A gente não pode querer entender a história à luz do que vivemos hoje. Temos que entender a história à luz da história. E este fazendeiro pede ao servo que ele sirva. E somente depois do fazendeiro ter se alimentado, o servo poderia se alimentar. Isto foi uma ordem e o servo sabia que deveria cumprir o seu papel. Por ter realizado tais tarefas, ter ido trabalhar na fazenda, ter arado a terra, ter cuidado do gado, ter voltado, ter preparado a comida do patrão, ter servido a comida do patrão, provavelmente tirado a mesa, só depois de tudo isso, o servo poderia sentar para se alimentar. E por ter realizado todas essas tarefas, o servo não deveria esperar nenhum tipo de elogio, pois ele não fez nada mais do que tudo aquilo que era esperado que ele fizesse. Tudo aquilo que estava na sua lista de tarefas. Quantas vezes a gente fica esperando um agradecimento e não vem? Como é ruim, não é? Às vezes o marido chega em casa, arruma a casa, a esposa não chegou do trabalho ainda, ele chegou primeiro, ele limpa a casa, ele passa pano na casa, ele deixa tudo brilhando, ele prepara o café, deixa tudo pronto, esperando que quando a esposa chegue e diga, meu amado, você é o homem certo, eu sabia quando escolhi você, e ela entra e olha e diz, eita, você sujou a pia toda, a pia ficou toda suja. Ele olha assim, né? Aquela gratidão esperada, sonhada, não veio. E acontece vice-versa também, tá? Às vezes a esposa também faz isso. Aquele servo, ele não deveria esperar elogios. O principal ensino desta parábola está na frase de Jesus: quando tiveres feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Apenas cumprimos o nosso dever. Nesta parábola, Jesus está ensinando aos seus seguidores o que realmente significa ser servo. O que realmente significa ser servo. Nos versículos anteriores à parábola do mestre e o servo, nós vimos que as advertências foram feitas, as tarefas delegadas, as ordens dadas e as condições garantidas através da fé. Não estamos fazendo um favor a Deus, não estamos fazendo um favor a Jesus Cristo, quando executamos o que nos foi ordenado. Ao contrário, estamos cumprindo a nossa obrigação. Se entendermos que nessa parábola de Jesus, a ordem do fazendeiro possa ter causado insatisfação ao servo, que após cuidar da terra, ainda precisou servir o seu senhor, antes que ele próprio pudesse se alimentar, devemos também entender que no reino de Deus, as coisas são diferentes. Pois seus servos, seus verdadeiros servos, aqueles que de fato sabem o verdadeiro significado de servir, não realizarão suas tarefas
como um tipo de obrigação. Antes farão de bom grado, com alegria no coração e grande gratidão por estarem servindo ao Senhor. No reino de Deus, como servos, nós não vamos estar esperando que o Senhor esteja sempre nos agradecendo por tudo que nós fazemos, mas nós vamos ter prazer em servir ao Senhor. Há um hino do cantor cristão que retrata, diz: do serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Eu lembro, irmãos, lá na minha primeira igreja, Igreja Batista Regular do Jordão, eu lembro do pastor José Newton Ferreira, um pastor da minha adolescência, e aquele pastor, ele trabalhava no comércio, a igreja era de madeira, e eu lembro, quase 10 horas da noite, o pastor pegado com a lata de tinta, um pincel na mão, depois de um dia de trabalho no comércio, e ali pintando. E quando terminou de pintar, aquele pastor preparava-se, pegava o ônibus, ele morava no Ipicep, a igreja era lá no Jordão, e ia para casa. E eu lembro que como adolescente ali eu disse: se eu tivesse um carro, eu levaria o pastor em casa. E eu lembro que quando minha mãe comprou o carro não era meu, mas ficava comigo, e uma das primeiras coisas que eu pude fazer, quando o pastor, em uma das suas jornadas de pintura do templo, estava fazendo, foi pegar o carro e dizer: pastor, eu vou te levar em casa. A alegria de servir, o prazer de servir. Eu não estava esperando que ele me agradecesse, porque o meu prazer era servir. O meu prazer era fazer para o Senhor, porque fazendo para Ele, eu estava fazendo para o reino de Deus. Nós confundimos servir o reino com servir pessoas. Nós servimos pessoas porque servimos ao reino. Nós não servimos ao reino servindo pessoas. E há pessoas que se desiludem, que se frustram, porque servem pessoas. Se você servir pessoas, você vai se desiludir. Mas se você servir o Rei dos Reis, você vai sempre servir com alegria no coração. E é isso que Jesus traz neste ensinamento, nesta parábola. É isso que Jesus faz. O servo, logo nos versículos que se seguem, nós vamos encontrar a história dos 10 leprosos que foram curados. Jesus ordenou aos 10 que fossem se mostrar ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Obviamente, os 10 cumpriam a ordem, pois a restauração da comunhão social e religiosa naquele tempo dependia daquilo. Porém, um dos 10 leprosos, em alta voz, louvando a Deus, voltou correndo para agradecer a Jesus. Veja que esse leproso fez mais do que lhe foi ordenado. Aos 10 foi ordenado que fossem e se mostrassem ao sacerdote. 9, os 10 obedeceram, foram e mostraram, fez o que foi mandado. 1 voltou para agradecer, fez além do que lhe foi mandado. Fez além do que lhe foi mandado. Ele é diferente do que aqueles 10. Deus espera de cada um de nós, das nossas atitudes, que nós possamos fazer além daquilo que fomos mandados. Servir ao Senhor, o Salmo vai dizer: servir ao Senhor com alegria. Alegria, gente, quando a gente está na comunhão com o Senhor, a gente faz tudo com alegria. A irmã pediu para mim vir tal hora para fazer isso, mas ela foi grosseira comigo, eu não venho não, ela que faz sozinha. Você não está vindo para a irmã que pediu grosseiramente, você está fazendo para o Senhor. Dê o seu melhor ao Senhor, faça o seu melhor ao Senhor, e você vai ser feliz, você vai ser realizada, e você vai fazer a obra do Senhor. Que o Espírito Santo traga
estes ensinamentos ao nosso coração. Nossa verdadeira intenção, a intenção do nosso coração, é fundamental do modo como nós nos comprometemos com as tarefas delegadas. Então, o ponto principal aqui não está no fazer, mas como fazer. Não está no servir, mas como servir. A viúva e os ricos ofertantes. Qual foi a oferta mais valiosa? Aquela que tinha o coração comprometido. O fariseu e o publicano oraram, mas qual foi a oração mais sincera? Aquele que o coração estava comprometido. Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus, mas qual agradou a Deus? Aquele que o coração estava comprometido. Percebe que a diferença que faz é a intenção do nosso coração. 10 pessoas podem estar limpando o templo, mas as intenções do coração vão ser diferentes. 10 pessoas podem estar no louvor, e as intenções do coração podem ser diferentes. Deus está olhando para a intenção do coração. Qual tem sido a intenção do teu coração ao servir ao Senhor? Entendendo a nossa posição, por mais de uma vez os discípulos de Jesus perguntaram: qual deles seria o maior no reino dos céus? E meus irmãos, esse mesmo comportamento tem se repetido muitas vezes entre muitos de nós. A busca pelo lugar de destaque, ela parece não ter limites. Até mesmo dentro das igrejas, durante os cultos, nós podemos perceber esse tipo de comportamento. Buscando-se destaque. Deus traz lições para a nossa vida, para que possamos estar comprometidos. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Jesus diz: mas não sereis vós assim. O maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Portanto, não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós, disse Jesus, sou como aquele que serve. Não buscar recompensas é outra lição que Jesus nos ensina nesta parábola. Não buscar recompensas. Servir ao Senhor. Servir com alegria. Nossa relação com Deus nunca foi e nunca será uma relação de empregador e empregado. Aos nossos patrões podemos reclamar nossos direitos, mas ninguém poderá jamais reivindicar de Deus os serviços prestados. Deus não é devedor a homem algum e não devemos esperar recompensa pelas tarefas cumpridas. Tal como na parábola, somos servos, servas. Não devemos esperar elogios por termos feito apenas o que deveríamos fazer. Se fizermos tudo o que nos está proposto, ainda somos servos inúteis. O adjetivo inútil não está aplicado no sentido de imprestável, mas no sentido de falta de merecimento. Ou seja, a condição de que, se somos servos, não merecemos elogio por termos feito nossa obrigação. Não é que o elogio não possa existir, tá? Mas é que não é devido, a gente não pode cobrar o elogio. A gente não pode cobrar.
Nosso Senhor é bondoso, justo, rico, misericordioso. Sabemos que Ele recompensa seus servos. Mas essa recompensa não é por merecimento. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios 15, 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, sabendo que o vosso trabalho terá recompensa. Então a questão não é aqui se vai ter recompensa ou não vai, mas a questão é que a recompensa não é merecimento, a recompensa é graça, porque fizemos o que deveríamos ter feito. Então, meus queridos, que Deus traga ao nosso coração, ao meu e ao teu, a graça de servirmos com alegria na presença do Senhor. Convido todos a ficarmos de pé nesse instante.